Então, esse aqui é o sistema, é o diagrama de fases para o sistema ferro-carbono, no qual aqui na extrema esquerda demonstra aqui o ferro puro, né, com a composição 0% de carbono, indo até uma composição, uma fração mássica de carbono de 6,7%. Todos os aços e ferros fundidos possuem no máximo esse valor aqui de 6,7% de carbono. Então, consequentemente, os diagramas de ferro e carbono são apresentados nessa faixa aqui de composição. O ferro puro, na temperatura ambiente, como pode ser visto aqui no extremo esquerdo do diagrama, ele se apresenta na fase alfa, né, que está dentro aqui dessa região. Opa, então, essa aqui é a região onde que prevalece a fase alfa, também chamada de fase ferrita. A ferrita tem estrutura cúbica de corpo centrado, conforme pode ser visto aqui na figura. Então, essa aqui é a estrutura da ferrita. Um átomo de ferro, nos vértices e um átomo de ferro lá no centro da célula unitária. Então, o ferro, quando você trabalha então com ferro puro, ao aquecer, o ferro puro ele encontra-se então em temperatura ambiente com a estrutura cúbica de corpo centrado, que é a ferrita, e aí na temperatura de 912 graus Celsius, então na temperatura aqui de 912 graus Celsius ocorre então uma transformação de fase, na qual então a ferrita se transforma na fase gama ou austenita. E aí a fase gama, ao continuar o aquecimento, a fase gama é retransformada aqui na temperatura de 1394 graus Celsius. Ela é transformada a uma fase delta, que prevalece dentro dessa região aqui. E essa fase delta aqui também é um tipo de ferrita, com estrutura cúbica de corpo centrado. A estrutura da austenita é uma estrutura cúbica de face centrada. E aí aqui a 1538 graus Celsius, a ferrita, a delta ferrita funde-se e transforma em líquido. Então você tem inicialmente a ferrita, que tem uma estrutura cúbica de corpo centrado, depois se transforma na austenita, que é a cúbica de face centrada. A 1394 vai para a ferrita, que volta a ser cúbica de corpo centrado, e ocorre a fusão a 1538 graus Celsius. Então eu tenho aqui a ferrita, alfa ferrita, que é uma estrutura cúbica de corpo centrado, e a austenita, que é uma estrutura cúbica de face centrada. Então aqui a gama, estrutura gama, que é a austenita.
e ela tem a estrutura cúbica de face centrada. Bom, então, aqui para quando o sistema tem uma composição, uma fração mássica de 6,7% de carbono, ocorre a formação dessa molécula aqui, que é o carbeto de ferro, ou então chamado de cementita. Vou colocar aqui, isso aqui tem em inglês, vou colocar aqui em português, cementita. Que é o carbeto de ferro, essa fórmula aqui, o Fe3C. Então, a cementita ela vai ser formada em toda aqui a faixa de temperatura. O maior teor de carbono que se pode obter na ferrita, quando se olha aqui no diagrama aqui na extrema esquerda, é de 0,022%. Então, quando a gente rebate aqui embaixo, você tem um valor de, que nem dá para escrever, vou colocar aqui, 0,022%. Então, a ferrita só vai acomodar, no máximo, 0,022% de carbono diluído ali na estrutura dela. Para valores maiores do que isso, e para temperaturas aqui inferior a 727 graus Celsius, ocorre a formação da cementita. E para a temperatura superior, ocorre aqui a formação da austenita. Então, apesar desse baixo teor aqui de 0,022 que se pode colocar diluído de carbono na estrutura cúbica de corpo centrado da ferrita, esse pequeno valor aí essa pequena percentagem já é suficiente para conceder ao material propriedades diferentes do ferro puro. A austenita, que é uma estrutura cúbica de face centrada, por outro lado, ela consegue solubilizar, veja só, até 2,14% de carbono. Que é um valor muito superior ao valor de 0,022 que a ferrita consegue solubilizar. Na verdade, se você fizer, então, dividir 2,14 por 0,022, 2,14% por 0,022%, chega aqui num valor de aproximadamente 97. Ou seja, a estrutura cúbica de face centrada da austenita consegue solubilizar aproximadamente 97 vezes mais carbono do que dissolver, né? Consegue dissolver 97 vezes mais carbono do que a estrutura cúbica de corpo centrado da ferrita. Mas qual que é a explicação para essa quantidade tão maior assim da austenita em relação à ferrita? A explicação para essa situação ela está no tipo de sítio octaedro presente ali nos interstícios de cada um das células unitárias. Né? Por exemplo, o sítio octaedro que a gente está falando aqui para a estrutura cúbica de corpo centrado da ferrita são esses sítios que estão nesses locais aqui. Que aqui poderia, por exemplo, entrar um átomo de carbono, ou então nesse lugar aqui, por exemplo. Aqui, aqui, aqui. Enquanto que, por exemplo, o sítio octaedro da estrutura cúbica de face centrada da austenita é aquele sítio que está ali no meio, no centro da célula unitária. Já que a estrutura cúbica de face centrada ela não possui átomos lá no centro. Então, ali no centro tem um vazio. E esse vazio aí
é uma... E esse vazio aí é um sítio octaedro. Como já foi demonstrado anteriormente. Na verdade, se você for pegar aqui, ó, né, a gente consegue representar aqui de uma forma bastante rápida esse sítio octaédrico da austenita. Então, a gente desenha aqui a estrutura cúbica de a célula unitária. Olha lá, os sítios. Os sítios estão aqui. Quer dizer, desculpa, os átomos estão na estrutura CFC, estão nos vértices. Os átomos dos vértices aqui estão em vermelho e os átomos das faces estão aqui em azul. Então, face superior, inferior, esquerda, direita. 1, 2. E também tem a da frente e a de trás. Nesse local. E aí lá no centro tem o sítio octaédrico. Que, na verdade, isso aqui não é um átomo, né, mas sim um espaço vazio, mas que serve de local para que um átomo possa se encaixar, possa ser diluído por essa matriz. E aí, esse aqui é um sítio octaédrico, por quê? Porque a gente vai fazer, então, a gente vai pegar, então, as distâncias iguais entre os átomos vizinhos. Então, por exemplo, tem a distância para esse átomo da frente a mesma que do átomo de trás, que é a mesma que desse aqui da esquerda, a mesma aqui da direita, a mesma aqui do de cima, a mesma aqui do de baixo. Então, se a gente ligar aqui cada um desses átomos, olha lá, a gente forma aqui, então, aqui a gente tem um quadrado, forma aqui um tetaedro aqui em cima. E esse tetaedro tem 1, 2, 3, 4 lados. Não estou pegando aqui o inferior. E esse outro tetaedro aqui de baixo com mais 4 lados. Formando, consequentemente, o octaedro. Por isso aqui, esse aqui é um sítio octaédrico. Já no caso, eu vou colocar esse negócio aqui, esse desenho aqui do lado. Então, você tem esse sítio octaédrico aqui. E também tem o sítio octaédrico da estrutura cúbica de corpo centrado da ferrita, que é esse. Por que que é um sítio octaédrico nessa situação? Eu vou desenhar aqui um pouco maior, porque né, no caso dessa estrutura é um pouco mais difícil de ver. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5 quadradinho aqui. Vou fazer duas células unitárias, uma do lado da outra, para a gente poder ver. Isso aqui já foi demonstrado na aula passada. Eu não estou lembrando só qual aula que foi. Pronto, aqui a gente tem duas células unitárias. E aí os átomos aqui em vermelho são os átomos de ferro. Aqui nos vértices. Ó. Nos vértices. Vou colocar de outra cor aqui os átomos do centro, que é de corpo centrado, então eu vou colocar o átomo aqui no centro. Ó, dessa célula unitária, o átomo central é essa, e dessa célula unitária, o átomo central é esse aqui. Então, digamos que a gente esteja falando, então, deste átomo, digamos que, vamos pegar aqui desse átomo que esteja nesse local aqui, ó. Um átomo, por exemplo, de carbono se inserindo nesse local.
se a gente está falando dele, a gente, nessa representação aqui, a gente teria, por exemplo, ele estando nesse ponto aqui. Então, ele está... deixa eu ver se é melhor falar desse ponto aqui. Então, quem são os vizinhos mais próximos desse átomo? A gente teria o vizinho, a gente teria aqui esse átomo aqui do centro, seria esse próprio átomo aqui, né? Estou fazendo essa ligação aqui. Teria o vizinho, o átomo do centro da célula unitária adjacente. Eu teria aqui o átomo que está no centro da célula unitária para a direita, mais posterior, que eu não estou demonstrando. E aquele que está no centro aqui de uma célula unitária para a esquerda, posterior. E aí eu tenho esse átomo aqui de cima, que está exatamente em cima, ou seja, esse aqui, né? E também tenho esse aqui de átomo de baixo. Esse. Aqui tá, nessa figura está dando para demonstrar esse, que são esse aqui, respectivamente. Então, eu formo aqui também um... Olha lá, então aqui na parte de... Eu vou formar aqui primeiramente o tetra... Vou fazer o quadrado aqui de baixo. É mais fácil de trabalhar. Aí eu faço o tetraedro aqui de cima. Tá meio estranho esse tetraedro, né? Mas, mesmo assim, dá pra ver, ó. 1, 2, 3, 4 lados. Mais aqui o tetraedro aqui de baixo. Pegando com esse aqui. Aí eu formo um tetraedro em cima e um tetraedro embaixo, formando então uma figura geométrica com 8 lados, que é esse octaedro, né? E o átomo aqui do qual a gente está falando no centro desse octaedro, e consequentemente esse aqui é um sítio octaédrico. Então esse aqui é um sítio octaédrico. Da mesma forma, a mesma situação vale para esse sítio aqui, todos os locais aqui dessa estrutura cúbica de corpo centrado. Tudo bem. Então, nesse caso, a gente já tinha feito isso. Se não me engano, a gente tratou isso lá em perfeições em sólidos. Não estou lembrado em qual aula. Mas a gente chegou que, se a gente sabe que esse átomo aqui de ferro, então lembrando, vou falar, isso aqui é ferro, isso aqui é um átomo, por exemplo, um átomo que está dissolvido ali no meio da estrutura. Então, a gente pode calcular o raio desse átomo aqui, que é esse átomo impuro, que a gente denominou lá na aula. E esse átomo que tem a gente vai chamar que ele tem um raio R'. Desculpa, tá errado isso aqui. Isso aqui, na verdade, é o diâmetro, né? Esse aqui é o raio do átomo de ferro. E aqui eu tenho, na verdade, 2 vezes o raio do átomo impuro, 2R', que é o diâmetro dele. Então, a gente tem esse átomo aqui numa estrutura hospedeira cúbica de corpo centrado, cujos raios a gente está chamando de errão. Então, a gente calculou esse raio aqui do átomo, desse átomo intruso, né, desse átomo
impuro em função do raio do átomo que está na estrutura hospedeira, ou seja, em função do átomo do ferro. E a gente chegou que esse raio aqui, esse errinho, esse errinho é igual a aproximadamente 0,133 vezes o errão, o raio do átomo de ferro. A gente pode fazer a mesma coisa, para a estrutura cúbica de corpo centrado, que eu vou puxar aqui para baixo. Eu vou desenhar o centro, eu vou fazer então um corte aqui no centro dessa estrutura e vou mostrar os átomos que estão ali. Então, fazendo um corte ali no centro, um corte ali num plano que está passando pelo centro da estrutura. Então, eu tenho aqui o raio desse átomo aqui de cima, sendo mostrado aqui. O do átomo aqui de baixo, que não está mostrado. O da esquerda e o da direita. Da esquerda. Ó, eles estão se tocando aqui. E o da direita. Tá muito bom esse desenho não, mas acho que dá para visualizar. E aqui no meio eu vou ter o átomo impuro, tocando aqui as duas extremidades desses dois raios, desses dois átomos. Eu tenho então aqui um raio. Aqui eu tenho um raio. E aqui no meio eu tenho dois Rzinho. Rzinho é o raio do átomo impuro. Bom, eu sei que o meu comprimento de aresta, vou chamar de Azinho. Então, para uma estrutura que é cúbica, né, os comprimentos de aresta são iguais. E aí, consequentemente, eu vou ter que, nesse caso aqui, então, os comprimentos de aresta são iguais. Eu preciso, então, colocar esse comprimento aqui em função de Azinho. Só que eu sei aqui em cima, eu sei aqui de cima, então isso aqui vale Azinho, isso aqui vale Azinho, e aqui na diagonal vale 4R. Então eu sei que Azinho ao quadrado mais Azinho ao quadrado, a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que é 4R. E fazendo todas as transformações aqui, eu tenho 2A ao quadrado, 16R ao quadrado, tal, corto dá 8. E eu vou chegar num valor em que Azinho é igual a 2 vezes raiz de 2R. Azinho é igual a 2 vezes raiz de 2R. Então, nesse sentido, Azinho é igual a 2R mais 2Rzão mais 2Rzinho. Então, consequentemente, Azinho é igual a 2 vezes raiz de 2Rzão, que é igual a 2Rzão mais 2Rzinho. Consequentemente, eu tenho que 2Rzinho vai ser igual a 2 vezes
raiz de 2 menos 2, que multiplica R. O 2Rzinho é igual a 2 vezes R, que multiplica raiz de 2 menos 1. Eu corto aqui com isso. Eu tenho aqui Rzinho, então, é raiz de 2 menos 1 vezes R. E raiz de 2 menos 1 dá 0,41, aproximadamente, vezes R. Por que eu fiz isso aqui? Então, dá para perceber aqui que o tamanho do raio de um átomo impuro em uma estrutura, esse aqui é cúbica de face centrada e aqui para uma estrutura cúbica de corpo centrado, então o tamanho do raio de um átomo impuro numa estrutura cúbica de corpo centrado é maior do que o tamanho do raio que eu poderia o tamanho do raio de um átomo impuro que eu poderia colocar na estrutura cúbica de corpo centrado. Olha lá, 0,41 dividido por 0,133 aproximadamente 3,1. Ou seja, o tamanho do sítio octaédrico em uma estrutura cúbica de face centrada é aproximadamente 3,1 vezes maior do que o tamanho do sítio octaédrico em uma estrutura cúbica de corpo centrado. E aí o que acontece? Quando um átomo de carbono for ser introduzido na matriz cúbica de corpo centrado, ele vai impor uma tensão que vai ser muito maior do que aquela que vai ocorrer numa estrutura cúbica de face centrada. E aí, consequentemente, a estrutura cúbica de face centrada vai receber mais facilmente os átomos de carbono. E isso explica aí, consequentemente, o porquê que a estrutura cúbica de face centrada consegue acomodar até 2,14% em massa de carbono. A estrutura aqui da gama ferrita ela é praticamente igual à estrutura da alfa ferrita, só que ela só é estável aqui em temperatura alta, então geralmente ela não é muito estudada, de muita importância. Bom, voltando na cementita, que é o carbeto de ferro. Então a cementita ela está presente aqui nessa região aqui de duas fases com a ferrita e também nessa região aqui de duas fases com a austenita. O que a gente pode falar mais aqui da cementita? Bom, vamos mais para frente, depois a gente vai falar mais a respeito de algumas outras propriedades dela. Bom, então a cementita ela está nessas duas fases aí, ela está coexistindo com a ferrita e com a austenita, e a cementita ela é muito dura e quebradiça, e consequentemente quando ela está presente na estrutura de alguns aços, ela vai reforçar bastante a resistência desses materiais. Por outro lado, a cementita não é uma fase em equilíbrio. Se ela não é uma fase de equilíbrio, diz então que ela é uma fase metaestável. O que é uma fase metaestável? É uma fase que não chegou no equilíbrio, né? Consequentemente, ela existe ali, só que essa não é a fase final dela.
Por quê? E como que se sabe disso? Sabe-se disso porque se aquecida por vários anos em temperaturas entre 650 e 700 graus Celsius, a sementita vai se decompor em ferro, na fase alfa, ou seja, ferrita, e grafite. Então, o aquecimento, né, em 650 a 700 graus Celsius, por vários anos, faz com que o carbeto de ferro se decomponha em ferro mais carbono, fase alfa. Aqui no diagrama de fases eutético do ferro-carbono, existe também algumas reações eutéticas e eutetóide de muita importância. Para isso, eu vou colocar novamente aqui o diagrama, já que aquele outro ele já está bastante poluído, bastante informação. Vou tirar isso aqui daqui. Então, existem aqui algumas reações eutéticas e eutetóide bastante importantes para a gente e que são fundamentais quando faz-se o tratamento térmico dos aços. Então, vamos lá. A gente tem, por exemplo, aqui vamos falar inicialmente da reação eutética. Olha só, esse aqui, nesse caso aqui você está partindo dessa composição, aqui de 4, vou colocar aqui, de 4,3% de carbono. Então, se você partir daqui de um ponto aqui na fase líquida, nessa composição de 4,3% de carbono, dá para perceber que isso aqui é uma reação eutética. Você transforma sai de uma fase líquida e vai para uma fase com duas fases, para uma região com duas fases sólidas. No caso aqui a cementita e a austenita. Então, aqui uma reação eutética. Tem uma reação também eutetóide, que ela é vista aqui nesse ponto aqui, que nesse caso aqui agora você sai de uma fase sólida, que aqui em cima é a austenita, e se transforma em duas outras fases sólidas, que é a ferrita e a cementita. Então, essa reação aqui ocorre a 1147 graus Celsius, enquanto essa aqui é 727. E essa composição aqui vai ser de 0,76% de carbono. Então, vou colocar que essa aqui é uma reação eutetóide. E essa aqui é uma eutética. Lembrar fazer a diferenciação entre a eutética e a eutetóide. Bom, uma classificação aqui das ligas de ferro. Uma classificação das ligas de ferro. Você tem ferro
quando a concentração de carbono vai até aqui o limite da ferrita, que é de 0, então o teor de carbono é menor do que 0,008%. Tem aço quando o teor... Opa, estou colocando aqui errado. Tem aço quando o teor de carbono está entre 0,008 e 2,14. Na prática, os aços são feitos com teores de carbono menores do que 1%. E tem o ferro fundido, quando o teor está entre 2,14 e 6,7, que é o valor ali da cementita. Mas na prática, o ferro fundido é produzido com um teor menor do que 4,5% de carbono. Como que seria o desenvolvimento da microestrutura quando ocorre as ligações eutéticas e eutetoides? Então, vamos colocar aqui só para a gente poder padronizar. 6.8, desenvolvimento das microestruturas. Desenvolvimento das microestruturas em ligas de ferro e carbono. Vou novamente aqui, aliás, vou pegar emprestado aqui de cima já para não precisar. Mas eu puxo tudo. Não. Vou fazer de novo aqui vou colocar a figura aqui novamente. Bom, então, quando a gente tem aqui a fase Então, aqui eu vou demonstrar... vamos partir inicialmente aqui dessa reação eutetoide, que está acontecendo aqui entre a fase austenita e a ferrita e a cementita. Essa reação eutetoide aqui ocorre aqui só lembrando, nessa concentração aqui de 0,76% de carbono. Então, saindo aqui do ponto A, que é um ponto que está dentro da fase da austenita, e chegando, por exemplo, aqui num ponto B, como que vai ocorrer essa transição? Então, como que vai ocorrer aqui essa transição? Então, aqui no ponto A, o que se tem seria diversos grãos aqui de uma única fase gama, que é a austenita. De uma única fase gama, que é a austenita. Então, diminuindo a temperatura aqui do ponto A, passando
aqui chegando aqui na temperatura de 727 graus Celsius, mantendo a composição de 0,76% de carbono, ocorre então aqui a transformação, então a transformação da austenita em duas fases, ferrita e cementita. E aí, da mesma forma que aconteceu nas outras reações eutetoides e também eutética, o que ocorre aqui vai ser a formação da fase da transformação da fase austenita em eutetoide. Essa fase aqui formada vai constituir também de duas camadas alternadas, né, ou então denominadas lamelas, como demonstrado anteriormente. E eu vou demonstrar aqui, por exemplo, as lamelas, por exemplo, aqui da cementita. Alternando com a fase da ferrita, em diferentes ângulos, aqui, né, mostrando a formação de diferentes grãos, né, respeitando os grãos que eram anteriormente formados pela austenita. Então, no caso específico aqui, por exemplo, desse ponto B, né, eu teria, aliás, vamos pegar exatamente aqui aqui a 727 graus Celsius. Eu teria nesse ponto, a 727 graus Celsius, as lamelas de carbeto de ferro, Fe3C, com concentração de 6,7% de carbono, já que você chega que você rebate aqui na linha de amarração para esse lado, e a fase alfa, que é a ferrita, com uma concentração aqui, que é o teor máximo da ferrita, né, já demonstrado anteriormente, que é 0,022% de carbono. Essa lamela, a estrutura ferrita lamelar com a cementita, essas fases alternadas, né, entre ferrita e cementita na forma de lamela, é denominada perlita. Perlita. Esse aqui é o nome, então, tradicionalmente atribuído a estrutura lamelar da fase alfa e a cementita. Aqui tem a estrutura, uma micrografia de uma perlita. Olha só, demonstrando então a ferrita em branco, representada aqui na faixa de vermelho, e a cementita em preto. Por que da mesma forma que foi explicado anteriormente, por que a cementita e a ferrita se formam nessa estrutura lamelar? Então, eu vou expandir, né, a figura aqui aqui da austenita. Vou fazer um desenho um pouco maior aqui, bem maior na verdade. Então vamos pegar a estrutura aqui da austenita.
Ó, representado aqui pelos grãos, eu vou pegar colocar um grão aqui, colocar um outro grão aqui também. E aí vou colocar, aqui eu tenho uma lamela com a fase alfa, depois eu chego com uma lamela da sementita, depois a fase alfa novamente, depois a sementita, novamente a fase alfa. Importante mencionar que a fase alfa ela é geralmente maior do que a sementita, né, em espessura. Então, o carbono vai precisar migrar para a fase mais concentrada em carbono. Ele vai precisar então sair. Ele vai precisar então sair aqui da fase alfa e ir para sementita. Dessa forma. Então, esse aqui é o fluxo de carbono, de como que o carbono está se difundindo daqui para cá, daqui para cá. Na medida que o carbono está difundindo, já que ele está saindo da fase menos concentrada e indo para a fase concentrada, da origem à sementita, essas lamelas estão crescendo nesse sentido aqui. Crescimento das lamelas. Né? E nesse sentido, as lamelas são formadas dessa forma aqui, uma fase alternando com a outra, porque isso facilita a difusão dos átomos de carbono.